fechado, doutor Luiz, a gente deixou assim para o pessoal levantando a mãozinha virtual ao final, né, do conteúdo, o senhor abre para perguntas. Pode ser? O método é o melhor possível, 40 minutos de explanação e 20 de perguntas, né? Isso. Tá ótimo, perfeito. Deixa o pessoal bem à vontade para perguntar, tirar as dúvidas, né? Porque é um roteiro básico, né? Assim, é uma coisa muito, Isso. né? Tem muitos participantes aqui que são da jovem advocacia, doutor, que são recém-encarteirados, né? Acabaram de receber a carteira da OAB. Então, assim, nossa, é muito preciosa os ensinamentos, né? A gente não tem, né, às vezes, no começo da nossa advocacia, essa oportunidade de ter esse feedback, né? Dos ritos, qual é o procedimento da audiência de acordo com o rito, qual é a melhor forma de fazer os requerimentos, né? Onde sentar, que lado que senta, é tudo, doutor. Então, assim, vai ser um bate-papo bem proveitoso. Com certeza, para todos nós, vai ser uma troca. Aprendo muito com todos lá no meu dia a dia. Eu imagino, eu posso imaginar. Assim que o doutor Ítalo... Eu já dei início à gravação, doutora Elaine. Aí vai chegar uma mensagem de aceite aí para o pessoal, para os participantes, tá bom? Tudo bem. Já está gravando. Já está gravando, então? Uhum. Então, podemos iniciar, uma vez mais, boa noite a toda a advocacia trabalhista, os acadêmicos de direito, a Comissão da Jovem Advocacia, que está em parceria conosco nesse projeto, né, de Laboratório de Audiências Trabalhistas. Esse é um projeto que a nossa comissão iniciou com vistas a qualificar, a melhorar a nossa advocacia, né, a termos, assim, uma noção mais prática das audiências, das praxes, dos requerimentos, qual a melhor forma de fazer o requerimento, de se portar, um momento, né, que a gente tem um momento da audiência para tudo, a questão dos ritos, né, o rito sumaríssimo, o rito sumário, que é pouco usual, mas que existe, né, então, essa diferenciação, o roteiro básico mesmo, introdutório da audiência trabalhista. Então, eu vejo assim como de extrema importância. Peço a todos que acompanhem o Instagram da nossa Comissão de Direito do Trabalho e o site da nossa subseção de São Bernardo do Campo, que nós vamos ter 3 encontros desse laboratório de audiência trabalhista. Vamos abrir, introduzindo com o nosso professor, querido doutor, né, da nossa comarca, o doutor Luiz Bricelli, né, que está na 4ª Vara do Trabalho desde 2015, né, já é prata da casa praticamente. Então, assim, ele vai nos ajudar, né, nessa questão pedagógica. No dia 26/10, nós vamos ter a segunda parte do Laboratório de Audiências Trabalhistas, que vai ser com a juíza também daqui da casa, professora muito querida, a doutora Cláudia Flores Cupino, vai dar a parte de ônus de prova, né, e a gente vai avançar, né, finalizando em novembro, com a 3ª e última parte desse semestre do Laboratório de Audiência Trabalhista, que vai abordar a questão de prova técnica, como produzir uma prova oral na audiência oriunda de um laudo técnico, seja ele de insalubridade, periculosidade ou laudo médico, né? Quais são os requerimentos a fazer, existem entendimentos de magistrado que não se permite a produção de prova, outros flexibilizam dependendo do ponto, né? Cada acervo fático, probatório do processo permite uma condução, e nada melhor do que o advogado, né, estarmos bem preparados para justificar para o magistrado a necessidade daquela produção de prova, né? Então, assim, só dando um spoilerzinho, né, do que a gente pretende fazer nesse semestre, vai ser muito produtivo. Eu convido a todos a participar desse nosso projeto, né, da nossa comissão. É um projeto que inova, né, os nossos trabalhos, né, abordando essa questão de laboratório, que a gente tem que estar sempre em constante aprendizado, em constante lapidação, que é a melhor prestação de serviço que a gente traz para o jurisdicionado, em parceria com a magistratura, todo mundo andando no mesmo trilho, é o melhor que a gente faz com o processo, e todo mundo fica feliz, que é o nosso objetivo, né, aprendendo, fazendo o requerimento correto, e fazendo o melhor que a gente pode dentro do nosso limite. Então, assim, muito obrigado a todos e todas, muito obrigado ao professor Luiz Felipe por essa contribuição.
Não quero perder o conteúdo, né? Falo demais, eu peço perdão a todos, mas vocês são tudo muito bem-vindos. Eu vou passar agora, nós temos bastante membros aqui da nossa Comissão de Direito do Trabalho, eu passo a palavra agora ao membro, doutor Johnny Ferreira, que vai fazer a leitura do mini currículo, né, do doutor Luiz Brizelli, e na sequência a gente já pode iniciar a nossa palestra, tá certo? Muito obrigada. Perfeito, boa noite a todos, boa noite, doutor Felipe, o senhor sempre muito atencioso, receptivo com todos os advogados que frequentam a quarta vara, muito bem-vindo à nossa comissão, à Casa do Advogado. Obrigado. É com muito prazer que a gente recebe o senhor aqui hoje. O doutor Luiz Felipe é juiz federal do trabalho, atualmente aqui na quarta vara do trabalho de São Bernardo do Campo, é pós-graduado e mestre em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho e Seguridade Social pela Universidade de São Paulo, pela USP, é autor de várias obras jurídicas e professor universitário. Além de ser um brilhante juiz, atencioso com todos que frequentam lá a vara, e tem sempre e muito a acrescentar e nos ensinar. É um prazer receber o senhor aqui, ansioso por receber as lições de Vossa Excelência, e desejo a todos uma ótima palestra. Não vou atrapalhar e estou aqui agora anotando tudo. Muito obrigado. Estou com a palavra, doutora Elaine. Tem a palavra, sim, doutor. Primeiramente, eu quero deixar clara a minha satisfação de estar aqui novamente na OAB de São Bernardo do Campo. Realmente, para mim, é uma grande alegria estar aqui na minha comarca com meus colegas, advogados que estão lá comigo todos os dias, né? Querendo sempre buscar um trabalho bacana, o melhor para a população, o melhor para o seu cliente, buscar fazer justiça no caso concreto. E é uma grande satisfação, doutora Elaine. Eu gosto muito de estar aqui com vocês. Sou muito grato pelo convite e agradeço imensamente. Doutor Johnny também, um advogado que sempre está lá conosco. Quero agradecer pelas boas-vindas, pelas palavras brilhantes que o senhor disse sobre a minha pessoa. Fico lisonjeado vindo do senhor. E, sem mais delongas, gostei muito do tema. É um tema que eu adoro, que é a audiência. É um tema imperdível para quem quer ser um bom advogado, não é verdade? Parabenizo os novos advogados que estão aqui, tendo esse contato inicial com a audiência trabalhista. Né? Nosso intuito aqui é passar mensagens para quem está começando a carreira. Claro, quem já está na jornada também tem sempre a aprender, mas para quem está começando, é sempre bom ter uma noção das premissas básicas para se enfrentar uma audiência da Justiça do Trabalho. Então, meu objetivo aqui hoje é traçar linhas preliminares, trazer reflexões novas, trazer conselhos para um bom advogado se destacar no seu trabalho, com toda a humildade, poder contribuir também para o trabalho de vocês. E, por fim, eu vou deixar 20 minutinhos para a gente responder perguntas, caso os advogados queiram tirar comigo sobre questões práticas, dificuldades do dia a dia. Bem, da minha parte, foi me colocado dizer sobre as questões iniciais da audiência trabalhista. Então, eu vou me ater somente até a fase de início da produção da prova. A parte probatória fica com a minha colega querida Cláudia Flores Cupino, como a doutora Elaine já disse. E para começar sobre a audiência trabalhista, eu queria dizer... Doutora, eu vou compartilhar o material, tudo bem? Tudo bem, doutor. O senhor pode compartilhar. Clica na tela cheia, né? Apresenta a tela cheia, que daí a gente... Isso, perfeito. Isso. Estão todos vendo, né? Tudo bem? Dá para ver? Sim, tá ótimo. Então, eu vou falar primeiro uma parte introdutória sobre a audiência trabalhista. E o que é audiência em si? O que significa uma audiência? A audiência vem de audição, de ouvir, de escutar. É o momento em que o juiz vai ouvir as partes, ouvir os advogados, ouvir as testemunhas, escutar todas as versões dos fatos para formar a seu convencimento acerca de tal situação jurídica que é colocada. Ou seja, é o momento em que todos estarão ali fazendo a sua produção probatória, desempenhando a sua atividade no processo, para quê?
para formar o convencimento do magistrado. Então, é um momento muito especial do processo. Eu me arrisco a dizer, doutora Elaine, que a audiência é um dos momentos mais importantes do processo trabalhista. Por quê? Porque é nesse momento em que os atos se concentram para finalizar a parte de convencimento, para que na hora da sentença o juiz decida ou favorável ou desfavoravelmente a uma das partes. Então, é o momento em que o advogado vai precisar se destacar, se empenhar, saber lidar com aquela situação fática para produzir uma prova e convencer o juiz das suas alegações. Tá bem? Então, eu coloquei aqui um conceito bem básico sobre a audiência, um ato processual em que há o contato direto do magistrado com as partes e que haverá a instrução do processo. Bem, a audiência trabalhista, ela já possui alguns princípios do processo civil, né? Por exemplo, boa-fé processual, cooperação, são princípios muito importantes, porque, afinal, doutora Elaine, não existe uma situação de subordinação dos advogados para com o juiz. A relação que se estabelece no processo e na audiência é uma relação de cooperação. Nós todos estamos ali empenhados para descobrir a verdade dos fatos. Então, não existe o juiz que se destaca em detrimento dos advogados, o Ministério Público que se destaca em detrimento de um patrono privado, não. Todos ali, os sujeitos do processo presentes na audiência, estão em situações de cooperação judicial, para buscar a mesma finalidade, qual seja, descobrir a verdade dos fatos. Então, a boa-fé é inerente à audiência. Todas as partes ali devem chegar com a boa-fé processual, ou seja, com o dever de tentar trazer a verdade em todos os momentos. Por isso, existem aqueles debates calorosos na audiência, e que cada parte vai falar das suas alegações, cada parte vai se reportar ao juiz para falar o que acha correto, o que não acha, por quê? Porque ele quer demonstrar a sua verdade para o magistrado. Tudo bem? Então, a audiência trabalhista tem esse caráter de colaboração. Eu trouxe aqui umas perguntinhas bem práticas que a doutora disse. Brizelli, seja prático para a gente falar para os novos advogados as coisas mais simples da audiência. Então, eu fiz umas perguntinhas. A primeira delas, onde sentar na audiência trabalhista? A regra é, do lado esquerdo sentam advogado da parte autora e a parte autora, e do lado direito do magistrado sentam advogado da parte reclamada, da ré, e a parte ré representada pelo preposto ou pelo sócio da empresa. Então, do lado esquerdo, autor, do lado direito, réu. Ah, eu posso pedir para o juiz inverter essa ordem? Claro que pode pedir. Hoje mesmo, de manhã, eu inverti essa ordem. Chegou uma parte reclamada com cadeira de roda. Pediu para sentar do lado esquerdo e não do lado direito, porque era mais perto da porta. Sem nenhum problema. Claro que pode, doutora. Pode pedir para o seu cliente sentar perto da porta, do lado esquerdo, não há problema algum. Então, é uma ordem flexível, mas é um ato solene e, portanto, as partes devem saber de antemão onde sentar, onde se portar, tá bem? Junto com essa questão de onde sentar, é importante dizer os trajes. Os trajes na justiça têm que ser uns trajes adequados, formais, né? Alguns juízes são bastante rigorosos com os trajes, não permitem advogados, por exemplo, do sexo masculino fazer sem gravata, do sexo feminino fazer com blusas um pouco mais indiscretas, mas, por exemplo, no meu caso, todos sabem, eu relevo bastante essa questão. Eu estou mais preocupado com questões mais que eu considero mais relevantes para o processo, vamos dizer assim. Mas a vestimenta, a todo rigor, deve ser adequada, tá? Não se aceita pessoas de bermuda, não se aceita pessoas de boné. Eu, com toda a educação, peço para tirar o boné, a não ser que a pessoa tenha alguma questão pessoal importante, né? A questão dos óculos também tem que ser tirado, óculos escuros, porque você está diante de uma autoridade do Estado. Então, tem que ter essa questão da postura, de se portar perante uma autoridade.
Então, do lado esquerdo do juiz, o reclamante, e do lado direito do juiz, o reclamado. Qual que é o formato das audiências em geral hoje na Justiça Trabalhista? São presenciais ou são telepresenciais? Depende. Essa é a resposta, depende. Todos sabem que nós tivemos um momento de pandemia, em que as audiências todas foram telepresenciais, ou seja, rapidamente, nós estávamos acostumados com as audiências presenciais. Tivemos que ir para o telepresencial de forma abrupta. Mas, hoje, já estamos numa situação novamente de normalidade. Só que a Justiça Trabalhista se submete ao CNJ, e as determinações vindas de lá são que as audiências sejam preferencialmente presenciais, com a presença do juiz na comarca, junto com as partes e advogados. Então, lá da minha comarca, em São Bernardo, os colegas sabem, advogados, que nós fazemos audiências presenciais. Agora, existem exceções, por exemplo, quando a parte está doente, quando a testemunha mora fora, quando o advogado mora longe e não consegue se deslocar, e que nós abrimos exceções e fazemos audiência de forma telepresencial, né? Então, assim, são exceções à regra da audiência presencial. E, mesmo assim, fazendo audiências telepresenciais, nós temos uma recomendação do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região de fazer de forma híbrida, que o juiz esteja no fórum e as partes estejam telepresenciais. Para quê? Para que se assegure a presença do juiz na comarca. Então, a todo momento, existe uma preocupação do juiz estar próximo, perto da comarca, perto dos advogados, perto das partes, sem criar essa distância telemática que pode atrapalhar, segundo eles entendem, a colheita das provas, o desenvolvimento do processo. Tá bem? Uma pergunta aqui importante: o advogado pode instruir as partes e as testemunhas do que falar? Como eu disse agora há pouco, todos têm que falar a verdade no processo, todos têm um dever de boa-fé processual. Então, não existe essa instrução para o que dizer de forma mentirosa, de forma a prejudicar a parte contrária, de forma a desvincular da verdade. Não. O advogado não pode instruir sobre mentiras, sobre falar questões que não aconteceram. O advogado, ele pode dizer como ocorre o procedimento da audiência. Isso é normal. Dizer onde a parte tem que sentar, como a parte tem que se reportar, mas não pode dar informações inverídicas para a parte dizer no processo e as testemunhas, tá bem? Então, assim, muito cuidado com essa questão. É uma questão delicada, que gera muito conflito, às vezes. O advogado está instruindo sobre o que dizer para a testemunha. Está pedindo para ela mentir no processo. Não pode acontecer isso de forma nenhuma. O advogado pode até sofrer sanções éticas na OAB, perante o órgão disciplinar, se cometer esse tipo de infração. Então, assim, vamos manter sempre uma postura profissional, uma postura ética no processo, de acordo com a lei. Tudo bem? Por que tantas pessoas nas audiências... Por que há tantas pessoas nas audiências trabalhistas, diferentemente das audiências civis? Bem, todo mundo que está lá no fórum vê o fórum sempre cheio, né? O elevador cheio, o saguão cheio, a sala de audiências cheia. E a pergunta é, por que tem tanta gente no fórum trabalhista? Eu vou lá na Justiça Civil, só tem o juiz e o escrivão e o pessoal no cartório. Porque existe um princípio que é fundamental para as audiências trabalhistas, que é o princípio da primazia da realidade. Ou seja, as partes, as testemunhas, todos os sujeitos envolvidos no processo, eles têm que trazer para o juiz uma realidade que o juiz não esteve presente para ver. Eles têm que contar para o juiz o que aconteceu na empresa, o que aconteceu no dia a dia. Ele tem que trazer uma verdade para o processo que depende de estar presente, de ter ouvido falar. Por isso que eu preciso das pessoas lá, para dizerem para mim o que houve, quais foram os fatos que aconteceram. Diferentemente da Justiça Civil, e que os julgamentos são mais matérias de direito, matérias que envolvem mais análise de documentação, aplicação do direito.
Então, é uma ótica diferente. A audiência trabalhista trabalha muito com fato, com realidade. Então, tem que ter as testemunhas e as partes lá presentes para o juiz toda essa realidade no processo. E a última perguntinha aqui que eu coloquei, depois vocês podem formular outras, é: como se dirigir ao juiz, às partes e ao advogado da parte contrária? Bem, o pronome correto ao juiz é excelência, todos sabem. Ah, mas eu posso falar para o juiz doutor Luiz, ao falar excelentíssimo ou excelência? Pode. No dia a dia a gente fala doutor. O que não é aceito é a forma pejorativa, é a forma desqualificada. Chamar o juiz de cara, de mano, essas expressões mais populares que a gente sabe que está no dia a dia. Mas quando se está perante uma autoridade, se porta de uma forma diferente. Então, com todo o respeito, excelência, com todo o respeito, excelentíssimo. Tem advogados que se levantam na presença do magistrado. Isso é um respeito ao Estado democrático de direito, ao Estado brasileiro que está lá representado. É um deferimento importante esse pronome correto, tá bem? E as partes? Como que eu falo com as partes? O senhor e a senhora. Eu tomo depoimento falando senhor José, dona Maria, senhora Maria, senhor José, senhor João. Tem que ter também um respeito, um pronome adequado. E ao advogado, como que nós chamamos os advogados? De doutores, tá bem? Então, assim, não se chama advogado de você, não se chama advogado de outra questão simples, do dia a dia, não, é doutor, porque afinal a pessoa fez uma faculdade de Direito e prestou OAB e se formou para estar lá de forma qualificada. Tudo bem? Passando aqui das perguntas, eu vou falar um pouco sobre os princípios da audiência trabalhista. E eu vou me ater mais aos princípios específicos da audiência trabalhista. Porque os de processo civil nós já sabemos, agora eu quero falar dos trabalhistas. E eu começo falando de um princípio que é muito importante. É o princípio da oralidade. Os procedimentos da audiência trabalhista são, em geral, feitos de forma verbal. É um elemento característico da audiência trabalhista ser verbal, ser oral. Então, é muito importante esse princípio. Por isso que as pessoas estão lá verbalizando a todo momento, discutindo em todo momento, prestando seus depoimentos, porque a oralidade ela é fundamental. Ela está no artigo 847 da CLT. Tá bem? Inclusive, no processo trabalhista, se aceita defesa oral. Então, a parte pode falar: excelência, eu não quero apresentar defesa escrita no sistema do PJE, eu quero fazer uma defesa oral. Eu vou ter que facultar para a parte contrária 20 minutos para ela fazer uma defesa oral. Então, olha como esse princípio é importante. Depois temos o princípio da imediatidade. O que é esse princípio da imediatidade? Quer dizer que o juiz ele está próximo das partes, dos advogados, ele está em todo momento contribuindo para a elucidação dos fatos junto aos advogados e às partes. O juiz não é um sujeito passivo, não é um mero espectador. O juiz ele está ali, ó, imediato, próximo, para poder o quê? Contribuir na elucidação dos fatos. Depois temos o princípio do inquisitivo, que está previsto nos artigos 765 e 852A da CLT, que fala o seguinte, que o juiz tem a liberdade de conduzir o processo da forma que ele achar conveniente, de acordo com os fundamentos legais, ou seja, o juiz ele é o diretor do processo trabalhista, ele dirige o processo, ele é o cabeça do processo. Então, o juiz ele dá toda a marcha processual. Ele está ali colhendo as provas, ele está ali ouvindo os depoimentos, ele está ali inquirindo as partes. Então, o juiz ele está ali no inquisitivo, ou seja, sempre fazendo as perguntas, dirigindo os processos. Isso não se confunde, gente, com a arbitrariedade, tá bem? Não se confunde com estar livre, não, sem um regramento. Não, o juiz ele tem a liberdade dentro dos parâmetros legais para poder dirigir o processo. Tá bem?
E, por último, eu quero falar de um princípio extremamente importante, que todos sabem aqui, da minha vara, é uma característica fundamental de um bom advogado, do advogado que quer ser experiente, que quer se destacar, é saber conciliar. O advogado, ele tem que ter esse princípio conciliador no sangue. Ele tem que propor sempre a conciliação. Ah, mas o meu cliente não gosta de acordo. Ah, meu cliente não concorda. O advogado, ele tem que entender o que está acontecendo no processo e explicar para o cliente os riscos da demanda. Então, previamente, um advogado tem que se preparar para uma audiência, saber quais são os pontos controvertidos, o que vai ter que ser provado, o que não vai precisar fazer a prova, de quem é o ônus da prova, quanto que vai custar esse processo para o cliente, e aí sim, sabendo dos riscos e valores, ele fala para o cliente, ó, vamos propor uma conciliação, vamos fazer um acordo, vamos aí chegar no meio termo intermediário para a gente poder parcelar depois e não ter o risco de pagar mais depois de uma sentença, pagar para recorrer, pagar as custas do processo. Então, esse princípio da conciliação, ele é de extrema importância. Tá? Hoje, um advogado tem que ter isso em mente o tempo todo. A conciliação, ela é legal, ela faz parte do processo. Alguns falam, conciliação, eu não vou ser um bom advogado. O advogado bom é aquele que briga, aquele que degladia, né, doutora? Aquele que fica bravo na audiência. Claro que não. O bom advogado é aquele que é inteligente, que sabe conduzir bem um caso, que sabe ponderar risco processual, sabe dizer ao cliente onde ele pode ganhar, onde ele pode perder, quais são as chances de êxito, quais são as chances de derrota e propor um valor em que o cliente pague menos e saia satisfeito da lide. E não passe depois por uma situação de ter que pagar mais, ter que fazer depósito, ter que recolher custos. Então, a conciliação é importante. E mais do que importante, ela é obrigatória em 2 momentos no processo trabalhista. A lei, que é a CLT, ela fala que o juiz ele é obrigado a propor 2 vezes, do mínimo, a conciliação. Quais são elas? Quais momentos? Antes de receber a defesa do reclamado e após a apresentação das razões finais, ou seja, antes do julgamento. Então, na hora que as partes entram, sentam e se qualificam, eu preciso abrir a audiência fazendo uma proposta de acordo. O juiz faz conta, os novos advogados podem perguntar, quem que faz os cálculos? O juiz não é obrigado a saber contas, saber contabilidade, mas todos têm uma noção básica sobre verbas rescisórias, sobre hora extra, sobre algumas matérias em que ele pode opinar. Ele analisa o processo, vê qual prova foi juntada, qual que não foi, onde tem risco, onde não tem, e o juiz, ele, pelo princípio da imediatidade do inquisitório, ele pode estar próximo propondo o acordo. Então, o juiz se envolve na lide de forma a contribuir, a ajudar as partes a chegarem numa composição. E depois que são ouvidas as partes, as testemunhas, e são apresentadas as razões finais, e estar para ser marcado o julgamento, eu ainda pergunto uma segunda vez. Querem fazer acordo? Vamos tentar se compor? Vamos evitar o julgamento do processo por sentença? Alguns fazem acordo nessa fase. É minoritário o número de pessoas que faz antes da sentença, daí geralmente faz o início, mas acontece, depois de ouvir partes e testemunhas, a parte fala, nossa, eu acho que eu vou perder. Nossa, é melhor eu fazer um acordo aqui e não aguardar o julgamento. E vai lá e resolve. Tá bem, doutora Eliana? A ausência dessas propostas de acordo gera nulidade processual. E a jurisprudência entende que, principalmente, a segunda tem que existir. Se ausente a primeira, mas tendo a segunda, a jurisprudência fala que a nulidade pode ser sanada, mas a segunda proposta, antes do julgamento, ela é obrigatória, e a jurisprudência diz, se não houver essa proposta, o processo pode ser anulado.
Então, sempre vai constar na ata de audiência se foi frustrada ou não as propostas conciliatórias feitas na sessão. Tá bem? Ah, mas e depois da sentença? Pode haver conciliação? Pode haver conciliação. Depois do acórdão, depois, se o processo for para as instâncias superiores, pode ter acordo? Pode. Só que a sentença gera direitos também para terceiros. Por exemplo, contribuições previdenciárias para o INSS. Então, o acordo não mais vai ser feito somente entre as partes. Eu vou precisar mandar a pessoa também pagar o INSS, pagar se tiver Receita Federal. Então, vejam que abre o leque de devedores e credores após a sentença. Gera expectativa de direito para terceiros também. Então, o processo pode ficar mais caro. Então, o ideal é que sempre até a sentença, as partes busquem a conciliação e resolver o conflito. Vou falar agora sobre algumas particularidades da audiência trabalhista. Também a doutora Elaine disse para eu enfocar bastante, que são questões do dia a dia mesmo, né? Ah, o juiz não chegou, atraso do juiz. Eu sou obrigado, como advogado, a ficar lá esperando? Não, não é obrigado. A CLT diz que se até 15 minutos após a hora marcada o juiz não tiver comparecido, as partes podem sair com os advogados e vão lá na secretaria ou na própria sala de audiência e peçam para registrar que foram embora porque o juiz estava atrasado por mais de 15 minutos e o juiz ele é obrigado a adiar essa audiência para uma outra data sem qualquer sanção. Pergunta, isso acontece no dia a dia, doutora Elaine? Acontece? Não acontece. Não acontece. Primeiro porque nós todos temos bom senso, né? Todos nós sabemos que o dia a dia de cada um é um dia a dia corrido, existem eventualidades, até pelo volume de trabalho que a gente tem, acaba acontecendo. Então, no dia a dia, as partes privilegiam a espera, né? Decidem esperar o juiz chegar. Lembrando que esses 15 minutos é para o juiz comparecer. Não quer dizer para as demais audiências, é para a primeira audiência, esse atraso de 15. Só que aí, esse ano, pela Lei 14.657, inseriu-se o parágrafo 2º do artigo 815 da CLT, que disse o seguinte, que após 30 minutos da hora marcada, se a audiência injustificadamente não começar, as partes e os advogados poderão se retirar consignando seus nomes também no mesmo registro. Ou seja, agora também, para as próximas audiências, se de forma injustificada elas atrasarem, também após 30 minutos, todos podem se retirar do fórum e registrar e ir embora. O juiz também tem que fazer o adiamento sem qualquer penalidade às partes. Lembrando que aqui existe o rigor de ser de forma injustificada, ou seja, uma audiência que não aconteceu sem motivo. Agora, se existe uma pauta cheia de audiências, uma pauta que é bastante pesada, existe justificativa para o atraso, tá bem? Não vão embora de lá, deu 30 minutos, vão embora e deixa lá abandonar a audiência. Não, tem que ser uma questão injustificada, tá bem? Vamos falar agora de uma outra característica que cada dia está mais em desuso, principalmente aqui na região sudeste, né? Não sei se todos sabem, eu passei no concurso no Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, inicialmente em 2011, que abrange os estados do Pará e do Amapá. E eu ficava lotado no estado do Pará. Lá, muitas pessoas não tinham acesso a advogado. Então, o ius postulandi, o que é? É o direito da parte comparecer pessoalmente na justiça, sem advogado. Então, existiam muitos processos que eu fazia lá as audiências sem advogado, só com a parte autora e a parte ré. Ou porque não tinham acesso ao advogado, ou porque não tinham recurso financeiro para pagar advogado, ou porque julgavam a causa simples demais e queriam resolver pessoalmente, ou por simplesmente não ter nem alfabetização para
para ir atrás de um advogado. Né? Pessoas muito simples, às vezes, que acham que o acesso ao advogado é algo muito difícil. Então, esse ius postulandi, lá onde eu passei, no TRT8, era muito utilizado. Só que aqui em São Paulo, existe uma demanda muito menor desse tipo de recurso do ius postulandi. Por quê? Aqui na região sudeste existe uma advocacia muito mais expandida. O acesso aos advogados é muito mais fácil aqui na região sudeste. Então, hoje em dia, existem poucas audiências que ocorrem sem a presença do advogado. E muitas vezes acontece da parte chegar lá na audiência sem advogado e desconhecer completamente a situação jurídica, desconhecer onde está, o que está acontecendo, não ter feito defesa, não ter trazido documento. Então, qual que é a posição do juiz neste caso? O juiz nomeia um advogado de forma ad hoc. O que é um advogado ad hoc? É um advogado para funcionar de forma gratuita e somente para aquele ato processual. Então, geralmente, eu procuro algum advogado que está ali no saguão, esperando a sua audiência, e falo, doutor, o senhor poderia atuar de forma ad hoc, de forma gratuita, de forma a colaborar com essa parte que está desassistida de advogado? A maioria aceita. Então, o advogado senta lá, ao lado da pessoa, da parte, dá uma lida no processo, né, estuda o caso, e começa a assistir juridicamente a pessoa durante a audiência. Por quê? Porque hoje o processo tem um conteúdo muito técnico. Né? Antigamente, nós poderíamos falar que os processos eram mais simples, até quando a competência da justiça trabalhista era uma competência muito menor. Mas a partir de 2004, a competência se estendeu. Então, hoje, mesmo as pessoas que querem pessoalmente acompanhar a audiência, ficam muito sem localização, ficam muito perdidas, porque o processo ele é completamente técnico. As pessoas não entendem o que é uma contestação, o que é ônus da prova, o que é sentença, o recurso ordinário. Então, é importante sempre buscar o quê? Um auxílio de um advogado. Tá bem? A orientação é sempre procurar um advogado, até porque os senhores sabem, hoje o processo é totalmente eletrônico, né? Dificilmente a parte consegue, por conta própria, ter acesso ao processo eletrônico. Então é importante a parte procurar sempre um advogado para buscar a defesa de seus interesses em juízo, tá bem? Mas existe essa possibilidade do ius postulandi, da parte postular de forma pessoal na Justiça do Trabalho. Bem, vou falar agora também de uma característica importante no processo trabalhista, que é a ausência das partes. O que acontece se as partes faltarem à audiência trabalhista? A questão da ausência das partes no nosso processo laboral é muito importante. Por quê? Porque a lei ela traz consequências muito pesadas para quem falta na audiência, principalmente para a parte reclamada, para a parte ré. O artigo 843 da CLT fala que todos deverão estar presentes, reclamante e reclamado. O reclamante ele vai estar presente se for o trabalhador pessoalmente, e o reclamado, se for a empresa, vai estar presente de que forma? Através do gerente, ou do sócio, ou de qualquer outro preposto que tenha conhecimento do fato. Então, a parte ré, ela pode enviar um gerente da empresa, alguém do departamento de RH, algum gestor. Qualquer pessoa, doutor? Qualquer pessoa, desde que ela tenha conhecimento dos fatos. E se for, por exemplo, um reclamado empregador doméstico, como é que funciona? Tem que estar todo mundo da família ali? Quem que tem que estar lá? Uma pessoa só da família, que saiba os fatos da lide. Então, o empregador doméstico pode ser substituído por uma pessoa só. Então, tem que haver essa representação na audiência da empresa pelo gerente, preposto ou pessoa que tenha conhecimento do fato.
Por que ela tem que ter conhecimento do fato? Porque tudo que ela falar vai vincular as declarações do processo. Se ela não souber algum fato, eu vou aplicar uma penalidade para aquela parte. Então, ela tem que ter todo esse conhecimento de todos os fatos objeto do processo, para não sofrer a penalidade que eu vou falar agora. Vamos primeiro falar da penalidade da parte autora. Se a parte autora não comparecer, o que acontece? O reclamante faltou. Na primeira audiência, é o arquivamento do feito. E se a parte reclamada faltar na primeira audiência? A empresa, geralmente. O que acontece? Pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato. Por quê? Porque é na audiência que o juiz vai receber a defesa da empresa. Se a empresa não estar lá, é como se ela não apresentasse a sua defesa. Então, o juiz ele aplica essa pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato. Então, na primeira audiência, qual é a pena para o reclamante? Arquivamento. Para a empresa, revelia e confissão quanto à matéria de fato. E na audiência de instrução, que geralmente é chamada de audiência em prosseguimento, a parte que faltar vai ter a pena de confissão aplicada. Por quê? Porque naquela sessão, ela deveria prestar o seu depoimento pessoal, segundo a súmula 74 do Colém do TST. Então, a parte na audiência de instrução, ela tem que comparecer de forma obrigatória, senão ela vai sofrer a pena de confissão quanto à matéria de fato. Então, toda a matéria de fato se torna o quê? Incontrovérsia se a parte não comparecer. Lembrando que houve uma alteração com a reforma trabalhista que fala que mesmo que a parte reclamada não estiver na audiência, a empresa, o juiz, ele se o advogado estiver presente com a defesa e documentos, poderão ser aceitos pelo magistrados a defesa e documentos. Por quê? Porque o processo é feito de matéria fática e matéria de direito. Então, se a parte ré não estiver, e o advogado está lá, excelência, mesmo com a ausência, com a pena de confissão quanto à matéria de fato, eu quero que a defesa seja considerada em relação à matéria de direito, os documentos. Eu recebo. A lei fala que agora, a partir da reforma, eu aceito essa defesa e documentos para a parte poder se defender. Tá bem? E o que acontece, por exemplo, se o reclamante estiver doente? Ele vai sofrer a pena de confissão? Não, ele não vai sofrer essa pena. Ele tem que justificar no processo, e a lei fala que ele pode também mandar alguém da sua profissão para representá-lo naquela sessão. Então, o reclamante, ele tem essa prerrogativa de faltar de forma justificada por uma doença, por algum motivo relevante, ou mandar alguém de profissão só para adiar a audiência, para não ter os efeitos da confissão ou do arquivamento. Agora, e a empresa? Ela pode faltar? Não, porque a lei fala que a empresa pode se substituir de diversas formas, por qualquer preposto. Então, o gerente não pôde ir, pode mandar o diretor. O diretor não pode ir, pode mandar o gestor. O gestor não pode ir, pode mandar o analista. A empresa tem toda uma quantidade de pessoas que podem ser enviadas para poder dizer sobre os fatos da lide. Tá bem? Então, muito cuidado com essas penalidades que todo dia acontece essas questões na justiça trabalhista. Existe mas o reclamante pode faltar sempre e arquivar o processo? O que o artigo 841 da CLT fala? Que ele pode faltar até 2 vezes consecutivas. Se ele faltar 2 vezes, para propor uma terceira vez, ele tem que esperar 6 meses. É uma figura jurídica chamada perempção trabalhista. É a perda do direito de ação pelo reclamante. Quando que isso acontece? Quando ele der causa a 2 arquivamentos. O terceiro, ele tem que esperar o quê? 6 meses para poder reclamar novamente sobre os mesmos fatos, tá bem? E as custas? Ele tem que pagar essas custas?
Se o juiz der justiça gratuita, ele fica isento. Se o juiz não der a justiça gratuita, ele precisa pagar as custas para reapresentar o processo. Vamos falar agora, doutora Elaine, sobre ritos e procedimentos. Como é que funciona a parte de introcoação? O que acontece? O artigo 841 diz que entre a notificação da parte contrária e a audiência, tem que ter um prazo de, no mínimo, 5 dias, tá? Para poder acontecer essa audiência, a parte ter o prazo para se preparar para a sua defesa, juntar a documentação para se defender no processo. Então, acontece muito da empresa ser citada 2 dias antes, 3 dias antes da audiência. O que acontece para o juiz? O juiz é obrigado a adiar a audiência para preservar o prazo de 5 dias para a parte poder apresentar uma defesa de acordo com o seu direito, de acordo com o que ela acredita, tá? Eu não posso ferir esses 5 dias, tá? Bem, o magistrado tem contato com a petição inicial e com a defesa só na audiência. Então, não existe outro momento em que o juiz ele vai fixar ponto controvertido, vai inquirir as partes. Não, é sempre na audiência. É um ato concentrado. E a lei fala que as audiências devem acontecer entre 8 horas da manhã e 18 horas, tá? De acordo com o artigo 813, tendo prazo máximo de 5 horas para a sessão diária. Então, é dentro desse horário forense. Ah, doutor, esse horário de 18 horas é horário para começar ou horário para acabar a audiência? Jurisprudência entende que esse horário é para começar a audiência. Então, a audiência tem que começar até 18 horas, mas ela pode se estender até mais tarde. O que acontece muito, né, doutora Elaine, lá na Justiça Trabalhista em São Bernardo do Campo, né? Algumas vezes ultrapassa o horário das 18 horas, porque as audiências são volumosas, complexas, enfim. A gente tem uma carga de trabalho bastante importante, né, expressiva na Justiça de São Bernardo, então, geralmente passa esse horário das 18 horas. Bem, onde que as audiências têm que acontecer? Na sede do juiz. A CLT fala que tem que ser na comarca. Ah, mas o fórum não está funcionando, alagou o fórum, aconteceu algum fato importante e a justiça está fechada. Pode acontecer fora da sede? Pode, desde que haja um edital fixado com 24 horas de antecedência, dizendo onde que a audiência vai acontecer. Se vai ser na sede da OAB, por exemplo, se vai ser na garagem ao lado, mas tem que ter esse aviso prévio de 24 horas. Vou falar um pouco sobre o poder de polícia agora do juiz. O que o juiz pode fazer e o que o juiz não pode fazer na audiência? O juiz ele tem o poder e o dever de conduzir de forma correta a ordem das coisas dentro da audiência. Ele pode ordenar a retirada de quem estiver perturbando a sessão, ele pode pedir para parar de falar quem estiver conversando em voz alta, ele pode pedir para a parte se portar quando a parte estiver de forma descomportada. Acontece, a doutora Elaine sabe, de alguns advogados, ou as partes, principalmente, chegarem lá de forma desrespeitosa, às vezes deitando na cadeira, às vezes mascando chiclete, às vezes de forma levando aquilo, dando risada, uma brincadeira. Não, ali é um ato solene. Você está diante de uma autoridade, você tem que ter a postura. Acontece, às vezes, de as partes estarem falando alto lá no fundo, de estarem conversando. Eu falo, por favor, silêncio, uma vez, duas, né? E, assim, tudo depende do bom senso, né, doutora Elaine? Nós trabalhamos ali em São Bernardo com um regime muito de colaboração e bom senso. Não existe aquela coisa de ser uma audiência tensa, uma audiência que preocupa as pessoas, que estar ali para alguns já é um ato diferente, já causa uma certa estranheza para quem não está acostumado. Então, o intuito do juiz é sempre deixar todos de forma confortável, de forma tranquila, para poder
do jeito mais simples, tentar resolver aquele processo, aquele problema que está ali. Só que muitas das vezes a gente precisa o quê? Entrar com poder de polícia para tornar o rito também regular. As partes, às vezes, né, podem confundir. O juiz ele é muito tranquilo, ele é muito bonzinho, então vamos fazer o que a gente quiser. Aqui é uma extensão da nossa casa. Isso aconteceu muito na época da pandemia. A gente fazia audiência, as pessoas estavam dirigindo o carro, estavam vendo partida de futebol, estavam sem camisa numa rede, estavam andando de bicicleta. Não, é um ato solene. Você tem que parar o que você está fazendo para prestar atenção e se reportar à autoridade. Né? Então, todos têm que ter esse dever de colaborar, de manter a ordem numa sala de audiências, de preservar a solenidade do ato processual que está ocorrendo. Tá bem? Quais ritos acontecem na Justiça do Trabalho? Eu vou falar dos dois principais, que é o rito ordinário e o rito sumaríssimo, que é o nosso dia a dia. Nós temos um rito que chama rito sumário, que cai em desuso, que é um rito de até 2 salários mínimos, que ninguém faz mais. O rito lá normal do nosso dia a dia é rito ordinário e rito sumaríssimo. Rito sumaríssimo, eu vou começar falando dele, que é um rito mais de exceção, é um rito de menor potencial, para causas até 40 salários mínimos, tá bem? Então, e não pode envolver ente público. Então, quando a causa tem um valor pequeno, até 40 salários mínimos, geralmente questões de verbas rescisórias, algumas horas extras que ficaram pendentes, a parte entra pedindo esse rito sumaríssimo. Por que esse nome sumaríssimo? Porque ele é um pouco mais rápido do que o normal. A gente tem uma pauta especial para ele. Ele tem umas formas mais simples previstas a partir do artigo 852 da CLT de condução. É um rito pouco menos, um pouco mais célere, vamos dizer assim, porque o valor envolvido é menor. Então, algumas causas vão por esse rito. Agora, a grande maioria vai o quê? Pelo rito ordinário, que é o rito mais complexo, é o rito mais formal, é o rito que demora um pouquinho mais, porque é um rito para causas de um valor um pouco mais elevado, além dos 40 salários mínimos. Na Justiça Trabalhista de São Bernardo, a maioria das varas transforma esse rito ordinário em 3 etapas. Primeira etapa, audiência inicial. Segunda etapa, audiência de instrução. E terceira etapa, audiência de julgamento. Mas algumas colocam lá, audiência una. Tudo bem, audiência una quer dizer que tudo vai acontecer num ato único. Tanto a proposta de acordo, como a instrução do processo, como o julgamento. Mas em São Bernardo, especificamente, nós costumamos cindir a audiência em 3 etapas: inicial, instrução e julgamento. Tá bem? Então, a audiência, a CLT fala que teria que ser una a audiência, mas nós geralmente cindimos porque a quantidade de São Bernardo é uma quantidade muito, muito grande. Tá? Então, nós achamos de forma um pouco mais efetiva fazer essa cisão da audiência em 3 partes. Bem, a audiência trabalhista, então, ela busca solucionar o conflito. Então, o primeiro ato que o juiz vai tentar é sempre o acordo. Aconteceu o acordo, eu posso recorrer, eu posso discutir o acordo. Naquele processo, não. Tá? O acordo ele transita em julgado imediatamente. Então, somente por uma ação rescisória, se preenchidos alguns requisitos previstos para a ação rescisória, é que a parte poderá rediscutir um acordo celebrado na Justiça do Trabalho. Tá? Então, a decisão homologatória de acordo ela é tida como irrecorrível, passível de ser contestada por meio de ação rescisória. Passado o momento de acordo, nós vamos para a instrução, que são ouvidos primeiro as partes, né? Primeiro se ouve a parte reclamante, a autora, e depois a parte reclamada, que é a parte ré. E depois passamos a ouvir as testemunhas. Primeiro as testemunhas da parte autora, reclamante, depois as testemunhas da parte ré, reclamada. Depois disso, o juiz encerra, dá prazo de razões finais, em audiência ou de forma escrita, e marca o seu julgamento do feito. Bem,
o juiz, como que faz no final da audiência? Ele pode dar prazo para as partes fazerem essas razões finais quando o rito é ordinário? Ele pode dar prazo de 5 dias, de 2 dias, de 24 horas, mas a CLT, a previsão dela é de 10 minutos, tá? Então, eu sei que tem muitos juízes que gostam de falar para a parte, a senhora tem 10 minutos para fazer suas razões orais em audiência. Eu, pelo volume, eu gosto sempre de dar um prazo de 5 dias para as partes apresentar as suas razões finais, para poderem ali dar chamar atenção, falar sobre as provas, falar de alguma nulidade, para o juiz, na hora de julgar, se atentar a essa questão. As partes precisam estar presentes no julgamento? Não, não. O juiz que vai dar o julgamento sem a necessidade de presença das partes, pois elas terão ciência da decisão de forma postal, por oficial de justiça ou pela imprensa oficial, sendo que existe uma forma que é pela súmula 900, em que as partes se declaram cientes no próprio dia do julgamento, que também é uma forma em desuso, né, doutora Elaine? Julgamento pela súmula 97, que as partes vão tomar ciência naquele dia do julgamento, já é uma forma em desuso. Então, geralmente, o que acontece? O juiz dá a decisão, as partes vão ser notificadas. A partir da notificação, começa a correr o prazo para eventual recurso. Vamos falar bem rapidinho sobre as testemunhas, como que funciona, quantos que eu posso levar? No rito ordinário, 3 testemunhas de cada parte. No rito sumaríssimo, 2 testemunhas de cada parte. E se a testemunha não comparecer? No rito sumaríssimo, tem que ter a prova do convite, vai ter que ter um documento em que você disse que convidou a testemunha para poder adiar. Já no rito ordinário, não. Rito ordinário geralmente pode ser adiado por ausência de testemunha. E como que faz as perguntas para a testemunha? A parte ela pode diretamente perguntar para as testemunhas, os advogados podem se dirigir diretamente para a testemunha, ou é sempre através do juiz? A Instrução Normativa 39 de 2016 fala que o sistema nosso na Justiça do Trabalho é de reperguntas. O que é repergunta? O advogado pergunta para o juiz pergunta para a parte ou para a testemunha. Não existe perguntas diretas, a não ser que o juiz libere, por sua autonomia, libere por sua vontade que as partes se dirijam diretamente e os advogados, mas a regra é forma de reperguntas. Por que existe a reperguntas? Para o juiz filtrar o que está sendo perguntado, para não existir uma carga de parcialidade no que está sendo perguntado. Então, o juiz ele pega o que a parte perguntou, transforma aquela pergunta em algo objetivo, imparcial, e se dirige à testemunha para perguntar para ela o que ele quer saber do processo. Tá bem? A parte pode contestar a testemunha? Sim, tem um momento que chama de contradita, em que o advogado pode mostrar para o juiz que a testemunha não é adequada para aquele caso, que não é confiável. Então, existem algumas hipóteses na lei que fala que a testemunha pode ser contraditada e não prestar depoimento, tá bem? E o juiz pode aplicar multa se a testemunha mentir, se a testemunha quiser beneficiar de forma indevida alguém, pode aplicar multa. O juiz pode aplicar multa para o advogado, para a testemunha e para as partes. Quando? Quando existir o quê? Atos ilegais, atos que violem a ordem processual, a boa-fé processual, a verdade. Então, o juiz, como diretor do processo, ele está sempre ligado para conduzir de forma o quê? Legal, de forma regular o processo. Tudo que foge da marcha processual de forma inadequada, tudo que seja feito contrário à lei, é obrigação do juiz aplicar as penalidades legais. Tá bem? E agora, por último, eu quero falar sobre algumas dicas para se tornar um bom advogado trabalhista, que é a cereja do bolo, né, doutora Elaine? O que é um bom advogado? O advogado que chega na audiência e o juiz fala, puxa, esse cara é bom, esse cara vai ter sucesso. Primeira coisa, doutora Elaine, que eu gostaria muito de falar com todo o meu coração para os advogados é o seguinte: estudem o processo. Saibam do que se trata
a ação, com todo o respeito que vocês merecem. Precisa entender o objeto da lide. Muitos advogados, você quer ver o juiz frustrado, é quando o advogado, ele, perdoe-me o linguajar, mas cai de paraquedas e fala, eu só vim para cobrir um colega, eu só vim porque o outro não pôde vir. Ah, eu estou aqui só para fazer essa audiência porque eu sou audiencista, eu ganho por audiência. Na hora, você fica frustrado. Na hora, o magistrado ele fica frustrado, porque é um ato que se espera uma qualificação do advogado. Se espera que o advogado tenha o domínio do que está acontecendo. Fale para o juiz, olha, nesse processo, excelência, está se discutindo um acidente de trabalho, horas extras, dano moral, eu trouxe testemunhas, eu quero fazer prova das minhas alegações, eu sei que alguns pontos já estão provados, mas eu quero provar outros, tem algumas matérias que são incontroversas, então eu já trouxe uma proposta, já trouxe o cheque em audiência. O advogado ele tem que chegar numa audiência com uma boa postura, conhecedor da causa, e eu faço questão de ser muito enfático, porque assim acontece de o advogado estar lá presente e não saber o que está lidando, não saber o que está acontecendo. E não é uma postura correta. Né? O advogado, o juiz presume que existe uma qualificação para estar lá. A pessoa passou por um exame rigoroso da OAB, passou por uma formação jurídica, então o advogado ele tem que conhecer os fatos da lide. Então essa é a primeira dica. Sentar no lugar correto, ter a postura correta, a vestimenta correta e falar de forma conhecedora dos fatos. De forma clara, objetiva, respeitosa, tratar o colega da parte contrária com urbanidade, com respeito, né? É outra coisa que deixa o juiz triste, né, decepcionado, é ver os colegas criando um outro conflito, brigando em audiência. Doutora Elaine, isso não pode acontecer, doutora Elaine. Graças a Deus, eu tenho o privilégio de trabalhar numa comarca onde os advogados se entendem muito bem, se respeitam, são cordiais, gentis, né? A gente vive num ambiente forense muito equilibrado. Mas de vez em quando acontece, e eu falo para eles, vocês vão querer criar um conflito paralelo? Já temos um conflito aqui para resolver, difícil, vocês querem criar outro conflito? Será que os advogados não podem se resolver fora daqui? Deixar as diferenças de lado? Vamos ser profissionais. Então, é importante para o advogado saber o que está acontecendo no processo e respeitar o seu colega em todo momento. Porque o processo é uma questão, mas ali estamos todos os dias buscando exercer a nossa profissão com dignidade, com urbanidade, como fonte de subsistência de todos nós, então temos que ter respeito e gentileza no trato. Qual que é a outra dica que eu quero dar para o advogado bom, que eu já falei na palestra anterior, eu gosto muito de reforçar, sou um apaixonado pela questão probatória, a doutora Helene sabe, minha tese de mestrado na USP foi sobre a teoria da prova, então eu quero falar para os senhores, saibam o ônus da prova em audiência. Cheguem na audiência sabendo o que precisa ser provado e por quem tem que ser provado aquele fato. Dominem o ônus da prova. Isso traz um elevamento, uma elevação da discussão em audiência. Né? É muito bacana quando o advogado chega e já sabe o que ele precisa provar e o que não é prova dele. Né? Ele consegue elevar a discussão, consegue facilitar a vida do juiz, consegue facilitar o acordo, consegue facilitar a oitiva das testemunhas e das partes. Então, assim, o advogado precisa saber de ônus da prova. O que a lei diz? Que tem fato que não precisa ser provado, porque não é controvertido. Fato que não é relevante. Fato que é estranho à lide. Fato que é público e notório. Esses fatos não precisam ser provados. Então o advogado tem que chegar lá e falar, excelência, os pontos controvertidos à lide são vínculo de emprego, hora extra, dano moral. E a minha prova é depoimento pessoal, testemunhas, perícia. Tem que saber o que é o ônus da prova. E, por fim, qual que é a outra dica que para se tornar um bom advogado? Ser humano. Se preocupar com a pessoa que está ao seu lado como cliente. Não tratar o processo como se fosse mais um ou um dinheiro a mais na sua vida. Um lucro a mais. Ali no processo existem histórias de vida.
Existem lágrimas, existe sangue, existe suor, existem histórias ali que, para as pessoas envolvidas, são muito importantes. Então, o advogado tem que ter toda a sensibilidade na condução do processo. Tem que ter toda uma gentileza no trato. Tem que saber que a dor do próximo tem que ser respeitada acima de tudo. Que o bolso do cliente, às vezes, é diferente do seu bolso pessoal. Né? Então, ali a gente lida com públicos de todas as classes sociais. Então, às vezes, a gente faz acordo. Eu já fiz acordo de entregar máquina de sorvete, de entregar colchão. E já fiz acordo de mais de R$1 milhão. E a postura tem que ser a mesma do juiz e dos advogados, o respeito tem que ser o mesmo. Então, olhe para o cliente com um olhar de humanidade, com a sensibilidade de uma pessoa que está ali para agregar, para somar, para dar assistência. E não como um caso a mais. Ah, meu escritório já tem muito processo, um a mais, um a menos, tanto faz. Ah, eu ganho muito bem, já não preciso de ter tanta ação. Ah, o meu cliente me paga por bloco de 10 a cada 10 processos. Esse um a mais, um a menos, eu nem sei. Não, não é assim que se trata. Então, vamos aí trabalhar com sensibilidade, olhando para o próximo, tendo empatia, né? Sempre se colocando no lugar da pessoa que está ali para ser assistida. Do menor ao maior, ter o mesmo tratamento, o mesmo respeito, a mesma dedicação, para que a gente consiga juntos construir uma sociedade cada vez mais humana, solidária e feliz. Muito obrigado a todos, espero ter contribuído e, mais uma vez, declaro a minha alegria de estar aqui com todos vocês essa noite. Uma boa noite, fico aberto a todo tipo de pergunta. Obrigado. Nós que agradecemos, doutor, é sempre uma alegria, né, ter esse compartilhar de informações, de parte prática, isso só acrescenta, né, primeiro que estreita os laços da advocacia com a magistratura, que eu acho sempre muito válido, né, porque a jovem advocacia muitas vezes tem receio, tem medo, tem um temor que é injustificável, né, e assim, é pautado pela falta de experiência, né, muitas vezes, mas assim, esse estreitamento de laços só acrescenta para nós, né, e compartilhar de informação muito mais, né, nós que só temos a agradecer ao doutor, e aos colegas que tiverem perguntas, eu peço a gentileza de levantando a mãozinha, que a gente vai liberando, né, pela ordem. Só uma pergunta que surgiu aqui no chat, doutor, se me permite fazer, quando o doutor fazia a explanação, a gente, né, não consegue, a doutora Tamires questionou, quando o doutor comentou da questão da legislação nova que nós tivemos agora em 2023, de atraso, né, se as duas, até hoje eu estou procurando onde é que existe o livro de registro de audiência. O senhor sabe me dizer onde é que ele está? Porque eu não sei nem o que é, nem onde ele está. Porque a legislação traz isso, né, de livro de registro de audiência. Esse nome, essa nomenclatura ainda é arcaica, né? Ainda é uma nomenclatura antiga. Sim. A nomenclatura atual é ato de audiência. Então, as partes chegam até a secretária de audiência, lá na nossa vara é a Nívia, todos conhecem, a nossa querida Nívia, e vão dizer para a Nívia, a doutora Brizelli ou a doutora Paula, dependendo do juiz que vai estar na escala do dia, está atrasado por mais de 15 minutos. Então, nós queremos registrar a presença e que vamos nos retirar para que seja feito o adiamento. A Nívia vai lá, faz o registro e depois manda para a conclusão o processo. Você entende que é pelo secretário de audiência, não pode ser feito na secretaria da vara, por exemplo? Esse é o primeiro ponto. Se a secretária estiver presente, é na sala de audiências, que é o local onde a audiência deveria acontecer, na sede. Certo. Agora, se a secretária também não estiver presente por qualquer razão, vai na secretaria e pega uma certidão e depois faz um peticionamento eletrônico e junta a certidão de que estiveram lá, aguardaram e passou os 15 minutos, tá? Chegando a pergunta da doutora Tamires. A doutora Tamires pergunta, doutor, se as partes necessitam ir conjuntamente ou se apenas uma parte pode se dirigir, tanto a secretária quanto a secretaria. Como você entende, assim? A parte, só uma delas pode acontecer, só uma das partes, não precisa estar as duas, partes, né? Não, sim, não precisa. Certo. O doutora Daiane, pode perguntar, doutora? Consegue abrir o microfone? Sim, boa noite a todos. Boa noite, doutora, tudo bem? Agradecer a palestra, muito produtiva, né? Agregar conhecimento, principalmente vindo do senhor, uma pessoa que
a gente vê que tem um conhecimento amplo, profundo sobre o tema. Muito obrigada. A minha pergunta é assim, desde já eu peço desculpa se for considerado besteira, porque eu sou jovem advogada. Imagina. Eu sei um monte de coisa, mas a minha dúvida é em relação ao seguinte, quando a gente tem uma audiência marcada, na verdade, qual o ponto de vista do doutor? Como que o senhor vê isso? A gente tem uma audiência marcada, tem perícia, e quando é intimar o perito, né, seja ele médico ou outro tipo de perícia, intima uma vez, intima outra vez, e aí a gente acaba tendo a nossa audiência prejudicada por conta do perito não apresentar o laudo no prazo que o juízo estipulou. E aí a minha dúvida é como que o doutor vê isso, né? Como que o juiz vê? Porque a minha impressão, mais uma vez peço desculpas, não sei se é bobagem, mas a minha impressão é que a gente fica de mãos atadas, a gente como advogado, e aí você tem a sua audiência prejudicada, porque ela acaba sendo remarcada e estava próxima, e às vezes aparenta ser uma falta de respeito do perito, de obedecer e seguir o que foi estipulado pelo juízo, de um prazo de 30 dias, aí depois vem mais 30 e a pessoa não aparece. Eu queria saber como que o doutor vê isso, como que os juízes têm visto isso, né? Porque a audiência acaba sendo prejudicada no fim. Sim. Vamos lá, doutora Daiane, é o seguinte, existem duas situações nesse caso. Existem aqueles peritos que estão sobrecarregados pelo excesso de trabalho. Acho que a doutora deve saber que a gente tem poucos experts para fazer as diligências, né? Principalmente em São Bernardo, que tem muita perícia. E existem aqueles peritos que são relapsos, sim, que atrasam de forma injustificada. Lá na minha vara, onde eu estou na quarta vara, eu costumo dizer para os meus servidores que a audiência é um ato sagrado, que a parte não pode perder a sua audiência por nada, porque se espera muito tempo para estar ao encontro do juiz. As partes esperam pelo menos ali 6 meses para me encontrar. Quando eu cheguei na comarca, era um tempo muito maior. Tinha audiência marcada para 1 ano e meio. Você imagina o que é a pessoa esperar por 1 ano e meio para encontrar o juiz e ter a frustração de chegar na frente da autoridade e ter que ser adiada a audiência por ausência de um laudo. Então, isso é muito frustrante, né? Causa angústia e tristeza. Então, qual que é o meu conselho? Sempre o advogado estudar antes o caso, sempre o advogado ver se o laudo está pronto ou não e pedir para a secretaria fazer alguma diligência para resolver aquela questão. Por exemplo, eu tenho uma servidora que eu coloco para ela olhar tudo 30 dias antes da audiência, para evitar que a gente sente lá e ter que fazer um adiamento por ausência de laudo. Então, o advogado diligente, por isso que eu disse para sempre olhar o processo como se fosse único, cada um. Porque ele tem que pegar o processo, ver que o laudo não está pronto, ir na secretaria da vara, preferencialmente, ou às vezes pode até ligar, se estiver muito em cima, e falar, olha, o laudo não está pronto. Resolva isso para eu não perder o tempo de estar lá na sessão e não ter o laudo. A gente consegue resolver isso muito rapidamente junto ao perito. Se for uma coisa de esclarecimento, ele entrega em 24 horas. Se for uma perícia que ele já fez e falta laudar, ele entrega em 2, 3 dias. O que não pode é esperar na véspera, muito em cima, e ver o que está acontecendo no processo. Aí vai ser inevitável, entendeu? E o juiz ele tem toda a prerrogativa de multar o perito, de destituir o perito. Eu já multei perito, eu já destituí perito, quando é realmente algo de relapso, de ser injustificado. Mas a regra é o excesso de trabalho. Os peritos eles têm muita perícia. Eu estou habilitando vários peritos todos os dias lá, graças a Deus, para estar sempre preservando o bom andamento processual. Porque é um desprestígio para todo mundo, perda de audiência. É perda de serviço público, perda de tempo do juiz, dos advogados, das partes, dinheiro para se transportar até o fórum. Então, o importante é que o advogado consiga entender o que está acontecendo de forma antecipada e vá na secretaria pedir uma providência que imediatamente isso vai ser resolvido. Isso eu posso lhe assegurar. O juiz não vai aguardar a audiência para ver o que acontece, para resolver na audiência. Não, o juiz está a todo momento tomando todas as providências para que a celeridade processual ocorra. Tá bem?
Obrigada, doutor, pelo esclarecimento. O senhor comentou sobre o TRT8, hoje eu fiz uma audiência online lá. Isso, é muito bom, né? Ananindeu, a cidade. Isso, ali pertinho de Belém. Eu já passei por lá. Tá certo. O doutor Luiz Ricardo, pode abrir o seu microfone, doutor? Fazer sua pergunta. Olá, boa noite. Agradeço aí ao doutor Luiz, excelência, doutor Luiz Felipe. Meu xará, vamos lá. Prazer, uma honra. Agradeço especialmente pela palestra. Imagina, prazer é meu. Ok. Uma dúvida que eu tenho aqui, não sou advogado, mas contador, né? Estou participo aí junto com a OAB, né? Aprendo bastante junto com os doutores aí. Referente às verbas incontrovérsias, lá do artigo 486 da CLT, doutor, a forma de pagamento, ela se dá por uma guia ou já na audiência você fala para o juiz ali, não, nós vamos pagar, e aí ele já coloca ali como um direito líquido e certo? Olha que legal, Luiz. Boa noite. Olha que legal, já aconteceu de várias formas essa questão do pagamento em audiência. A lei fala que pode ser pago em dinheiro, em espécie, em cheque, em depósito judicial ou mesmo por transferência bancária marcada na ata de audiência, dali a alguns dias. Então já aconteceu da parte levar dinheiro, muito dinheiro para a audiência, geralmente aquela pessoa mais simples, né, quer pagar ali na hora e se livrar da dívida, quitar. Já aconteceu de parte entregar um cheque, já aconteceu de pedir a guia naquele dia, olha, hoje mesmo eu estou pagando no banco. E já aconteceu, que hoje é o modo mais comum, geralmente nos acordos também ocorre dessa forma, é de marcarem num prazo o pagamento, via transferência bancária. Hoje nós temos Pix, nós temos DOC, TED, tem várias formas de pagamento. Mas a mais habitual hoje é o pagamento direto entre as partes através de transferência bancária. Tá? Sem envolvimento de depósito judicial, para tudo trazer celeridade, para ser mais simples a questão, né? Não trazer mais dificuldade para a parte. Mas toda forma é aceita de pagamento na justiça, né? Houve até no TRT8, na época que eu trabalhei lá, uma tentativa de colocar cartão de crédito e débito, aquelas maquininhas para pagamento. Mas por razões alheias não foi adiante essa tentativa de maquininha. É a única forma que eu não vejo hoje possível, mas as outras formas todas são aceitas, tá? Hoje em dia o Pix tá se disseminando bastante, todo mundo pede um Pix para fazer, a gente coloca na ata, tá tudo certo. Tá bem? Obrigado aí pela resposta. Imagina, que é isso. Alguma questão aí de guia? Tranquilo. Obrigado. Tá ótimo, pessoal. Não queremos sacrificar muito tempo do doutor. Alguma pergunta a mais, pessoal? Ninguém? Doutor Luiz, estão me pedindo o material. Não sei se eu teria condições de disponibilizar. Mando, já vou mandar por e-mail agora para a OAB. Tá ótimo. Para a senhora. Então, gente, sem mais perguntas, nós encerramos a nossa palestra, né? Agradecendo muito a presença de todos, a participação de todos. Você vê que todas as perguntas são muito bem-vindas, nenhuma pergunta é displicente, porque acrescenta. Às vezes o outro colega não tem assim, o ímpeto de perguntar, mas acaba ajudando a todos reflexamente. Assim, muito obrigada, especialmente ao doutor Luiz Brizelli, né, por compartilhar conosco a parte prática, as informações assim, iniciais que todos temos que ter, todos temos que lapidar, né? O bom do direito é isso, a gente tem que estar sempre constantemente aprendendo, né? O doutor trouxe muito fundamentação jurídica de tudo, coisa que com o passar da prática a gente perde, né? E assim, é muito proveitoso, doutor. Eu espero contar com o doutor nas próximas oportunidades, a gente avançar nos temas, né? Se Deus quiser, com agora a palestra presencial, a gente faz também de forma online, que acho que é muito bem-vindo também para a questão de deslocamento, né? O pessoal gosta. Muito mas prático, a gente está passando por uma reforma estrutural no nosso auditório, né? Uma reforma que trocou o piso, tudo, então agora vai ficar pronto, que nos possibilita fazer também de modo presencial. Mas eu agradeço muito a contribuição do doutor, a ajuda, a disponibilidade, né? E sempre está tão solícito e atencioso com a nossa advocacia trabalhista, doutor. Muito obrigada. É um grande privilégio. Eu que agradeço pelo privilégio, pelo convite, e sigo sempre à disposição, doutora. Tá tanto ótimo. Aqui como na quarta vara de São Bernardo estarão sempre bem-vindos, tá bem?
Tá ótimo, doutor, nós não temos dúvida disso. Muito obrigado, doutor, uma vez mais. Obrigada a todos, um bom descanso, uma boa noite a todos. E até a próxima parte que nós teremos da audiência trabalhista, agendem aí 26/10, tá? Vai ser a segunda parte que nós vamos abordar e seguir com o projeto do Laboratório de Audiências Trabalhistas. Muito obrigada, uma boa noite. Boa noite a todos, obrigado.